monte de GTR. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias de carros que a gente está contando nesse canal. Meu nome é Anderson Dick, para quem não me conhece, eu sou fundador da Fueltech. Mas aqui eu tô para falar sobre paixões de carros, sobre histórias, sobre projetos, sobre loucuras e também trazendo bônus, sempre histórias de outras coisas sobre a vida nos Estados Unidos, empreendedorismo e, olha, diversas outras coisas. Sempre deixe nos comentários aí o que vocês gostam de ouvir, o que vocês estão querendo ver nos próximos episódios. Eu procuro ler todos e eu sempre procuro trazer esses assuntos aí para dentro e criar essa conexão maior. Quero agradecer a todo mundo que está prestigiando e trazendo a família para assistir. A ideia é justamente essa, é unir mais gente por essa paixão, para que as pessoas entendam por que a gente é tão apaixonado por carros e por que isso aí reúne tanta gente e consegue aproximar as pessoas. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Não se esqueçam de se inscrever. Eu tenho uma surpresa quando chegar em 100 mil inscritos, que eu estou preparando para vocês. Mas hoje é um dos episódios mais esperados de todos, porque a Corvette C8 eu fiz antes de começar o meu canal. E eu me arrependo profundamente de não ter gravado o que a gente fez nesse carro, porque foi algo épico. Épico. Foi literalmente... Eu comprei e deixei todas as peças aqui em cima da mesa para começar o projeto. Eu liguei para dois amigos, que é o Marcelo Pires e o Yuri. Perguntei se eles tinham uma semana para me ajudar no projeto, sem explicar muito bem o que era. Até eu brinquei com eles, vou convidar vocês para um churrasco. E eles caíram. Isso foi ano passado, foi na metade de 2020, ali na metade do Covid, na verdade. E a gente aproveitou que tava muitas coisas mais devagar e eles se envolveram uma semana em preparar esse carro. Vocês vão entender o tamanho do projetinho que foi, desde baixar motor, botar biela forjada, pistão forjado, fechar o motor no mesmo dia, fabricar todo o kit turbo, a posição das turbinas, que foi uma coisa totalmente fora do comum, a gente botou para cima as turbinas. E não só isso, todo o desafio da eletrônica, que essa é a parte que eu adoro mesmo, porque nenhuma empresa no mundo consegue ter acesso à ECU, a injeção original desse carro, e já faz mais de quase 2 anos que esse carro foi lançado. E então esse carro ele é até hoje considerado que ele não pode receber nenhum tipo de tuning na injeção original. E justamente isso, eu brinco, né? Diz que duvida, que me motiva mais ainda. E isso foi um dos motivadores para mexer nesse carro e tentar fazer alguma solução diferente. Tanto que a gente colocou a Fueltech nesse carro para controlar várias coisas, mas mantendo a injeção original, que é uma estratégia bem moderna, assim, onde tu não precisa remover, nem conseguiria remover toda a eletrônica desse carro, mas coloca a Fueltech para controlar partes do projeto. Então a gente adicionou bicos suplementares que estão rodando no metanol. Então esse carro tem os 8 bicos de injeção direta, tem mais 8 bicos indiretos controlados pela Fueltech. A Fueltech controla algumas coisas no câmbio, ela mantém a injeção original sem perceber que tem pressão de turbo e sem falar toda a parte de diagnóstico. Mas hoje o que a gente está fazendo? Desde que eu preparei esse carro, ele está limitado na embreagem, porque esse carro ele tem uma embreagem dual clutch, que eu vou explicar depois ao longo do vídeo. Essa transmissão, com dupla embreagem, ela tem uma limitação muito baixa de torque que patina a embreagem. Então com 0,2 bar de pressão é o limite que dá para andar nesse carro do jeito que ele está agora. Eu andei 5 mil milhas turbo, que dá 8 mil quilômetros com 0,2 bar de pressão. Tudo bem, não é tão ruim, tá? 0,2 bar de pressão já faz aí quase 600 cavalos de roda, tá? Mas eu quero mais. A gente quer botar, sei lá, talvez 800, 900, 1000 cavalos de repente, e a gente acha que esse carro tem um potencial enorme. Então, fiquem atentos aí. Hoje vocês vão acompanhar. Finalmente chegou as embreagens para a Corvette C8 e eu vou aproveitar, já que para trocar isso aí tem que baixar o motor inteiro do carro, que parece uma baita missão, mas vocês vão ver que não é tanto. E aí, quando a gente estiver trocando as embreagens, eu vou mostrar para vocês todo o projeto do carro, para vocês entenderem exatamente o que significou esse carro. E assim que a gente trocar, vamos testar o carro, vamos ver se a embreagem funcionou, vamos ver quantos HP vai dar. E daí o objetivo final é botar esse carro na pista de arrancada e ver quanto é que a gente consegue virar. Então, quero agradecer aí já, espero que vocês curtam. Pega aquele chimarrão, café da manhã, pão de queijo, preparem aí a comida típica de vocês. Escrevam nos comentários aqui que vocês têm comido ou bebido durante os episódios. E muito obrigado, espero que vocês curtam. E os caras caíram de novo no golpe. Daqui a pouquinho vocês vão ver, eles estão chegando aí, ó. Convidei eles para um churrasco de novo e o Marcelo Pires e o Yuri estão chegando aí, então vou botar eles no trabalho. Vamos lá. Para começar direitinho, ó, vamos fazer o certo.
Esse cara aqui é brasileiro também, ó. E aí? Daqui a pouco a gente apresenta aí. Vamos deixar ele limpinho, porque agora a gente vai botar ele no elevador e vai começar a mexer e vamos baixar o motor e vão começar a ver exatamente o que foi feito. Vocês que não acompanharam esse projeto, vocês vão acompanhar agora. Esse aqui é o Rodrigo, ó. O Rodrigo tá começando com a gente aqui na Fueltech USA. Já botei na missão aqui, já me ajudou a empacotar o Corvette ali para deixar protegida a pintura. O Rodrigo vai entrar numa fria final de semana aí também. É. Vamos desmontar um pouquinho aí, né? Corvette, vai trocar embreagem e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. E aqui a Ferrari limpinha, pronta agora. Mas hoje é a Corvette que a gente está mexendo. Agora a Ferrari é o carro do dia a dia e a Corvette virou... Ó, barulho. E a Corvette virou o carro de corrida de novo. Vamos ver se a Corvette vai conseguir buscar a potência da Ferrari aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse plástico aqui é um plástico bem grosso, ó. Ele chega... cola assim, ó. Não, ele evita de arranhar a pintura, ó. Como a gente vai estar mexendo muito em volta aqui, vai ajudar a evitar que arranhe a pintura assim. Quando você debruçar aqui não vai ficar arranhando todo o carro. Olha aqui, ó. 6h14 os caras me chegam aqui, ó. Quem é que veio pro churrasco? Todo mundo resolveu ir pra rua. Mas chegamos, né? Chegamos, o importante é isso. Tô desde as 13h30 aqui, ó, esperando na porta aqui vocês. Mas vamos fazer o que todo mundo tá amanhã tá na rua, nunca vi garrafamento dessa maneira. Muito movimento. Garrafamento. Muito garrafamento. Ah, tô brincando com os caras. Vamos trabalhar agora que nós queremos ver esse motor fora ainda. Cara, faz tanto tempo que eu nem olho isso aqui. Vou te falar a verdade, eu só andei 8.000 quilômetros. Não, 7.000 quilômetros desde que vocês montaram isso aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra... Então, ó. Tem a admissão ali, ó. Pressurização é um Y aqui do Marcelo, ó. Um pouquinho tortinho, mas ninguém enxerga. É a primeira vez, a gente não sabia como ele tava fazendo, né? Ai, olha as mangueiraiadas aqui, ó. Pra quem achou a Ferrari um desafio, não entende o que foi É, isso aqui. isso aqui foi mais difícil que a Ferrari, viu? Mas muito mais É. difícil. Olha aqui, o turbo tem um escapamento aqui, ó, que desce pra cá e junta no escapamento original. E o outro turbo ali, e aqui embaixo tem o escapamento. Ali tem o escapamento, ó. Depois a gente vai mostrar por baixo. Aqui as blow-off, que é o do respiro, né? O wastegate, pá, é uma missão pra chegar ali. E não entra eletrônica. Por isso tem todas essas mangueiras aqui, ó, que tem que vir mangueira pra cá. Esse que é o solenoide de boost, ó, pra wastegate. Aí vai pra um lado, vai pra outro, controla a pressão de turbo. E aqui o câmbio. Deixa eu fazer toda essa missão aqui pra tirar o câmbio fora, pegar a embreagem e trocar a embreagem do carro. E aí bota o motor de volta, só que tem que tirar o motor inteiro pra trocar a embreagem. Posição dos turbos aqui, ó. Isso aqui foi uma missão, né, pra gente alinhar assim o ângulo deles e não bater nem nada. Esse carro aqui é meio chato de botar no elevador. Inclusive tem várias fotos de Corvette assim que caíram do elevador, né? Que os caras, muito dessas Corvette, porque como o motor é atrás, e a maioria dos elevadores são feitos para o motor na frente, tanto que o braço curto é o da frente e o braço longo é o de trás, então o carro é todo feito para ficar mais para trás. Aqui a gente joga o carro um pouco mais para frente, meio que tem que dar uma jogada no elevador. E se o cara não prestar atenção nisso, ele bota muito para trás. E aí quando vê, o carro pode cair. Aqui o cara bobear, já fizeram um monte de coisa e nem peguei aqui, ó. Meu papel é só filmar, eu só fico dando palpite e filmando aqui, né? Tá muito sujo aí, não? Aqui dentro não. Pedrinha. Não, tem um chicote que não é pra passar o alicate aqui. É, não, esse aí não. Ah, esse não? Esse não. Marcelo é doido pra passar nesses alicates aí. É muito fio, né? Muito fio verde. Pra quê? Bastar um só? Sim, quando vocês fizeram esse carro aqui era tudo novo, né? O carro era zero praticamente, né? Agora tá 1.100 e poucas milhas tinha. com 5.500 agora. Agora é tudo se lembrar o que teve que tirar da outra vez, porque não tem uma instrução clara. Esses discos eu troquei também, ó. Porque na verdade esse aqui é um disco flutuante, tem uma aparência bem menor, mas depois do lado que eu botei aquele na Ferrari deu vergonha pra esse aqui. Olha só como esse carro é por baixo, ó. Ele é todo fechado aqui, ó. Todos os chapão aqui, ó. Bem aerodinâmico por baixo, ó. Esse radiador na frente. Tem dois radiadores grandes aqui. E tem um terceiro radiador que entra ar por aqui, ó. E tá aqui, ó.
Aqui já dá pra ver o escapamento, ó. O escapamento vem das turbinas lá, ó. Faz um X aqui, ó, pra cruzar e sai pra cada lado, ó. Isso é uma coisa que quebra nos carros logo quando começaram a andar com o C8 na pista de arrancada, tudo original já quebrava o eixo. Então a primeira coisa que eu fiz também foi trocar os eixos aqui, ó. A GeForce faz esses eixos, tem mais empresas que fazem já também. É cheio de módulo por tudo que é lado, ó. Outro módulo aqui, ó. A parte feia a gente tem que mostrar também, ó. Olha o chicote aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Aqui tem a central original do carro e aqui embaixo, ó. Embaixo do carro. E aí a gente fez um chicote adaptador pra pegar os fios que a gente precisava, todos os sinais aqui. E aí, como aqui tem bastante espaço, ó, a gente deixou nesse túnel, ó. Então o chicote passa tudo por aqui. Aqui ele entra pra dentro do carro, ó. Aqui o regulador de pressão de combustível, ó. Da linha de bico suplementar, digamos, do bico extra. Um PS10 para ler a pressão de combustível, o chicote aqui, o filtro de combustível aqui. Aproveitamos todo esse espaço aí. É o que tinha, era onde é que dava. Esse aqui é o Corvette 2020, o C8, né, que eles chamam, é a 8ª geração da Corvette. Que foi o primeiro que eles fizeram com motor traseiro, né. Todos os Corvettes até hoje sempre tiveram motor na frente. E não só isso, eles mudaram um monte de coisa. Uma das coisas que mudou drasticamente foi que não tinha muito espaço para botar o câmbio automático aqui atrás, nem o manual. E eles tiveram que desenvolver um câmbio muito específico para esse carro, que é um dual clutch, um dupla embreagem, que ele é muito curto, o suficiente para poder entrar na traseira do carro, sabe? Se você olhar o câmbio aqui, ó, ele tem que acabar, ele acaba aqui assim já, ó. E aí por isso esse câmbio é um câmbio só desse carro, só que além disso eles também todas as posições são diferentes e tal. O motor até é muito parecido com o do Corvette anterior, que é um LT, esse aqui chama LT2, mas o motor da Corvette anterior é o LT1 da C7, né, até 2019. E isso não muda muito, mas a eletrônica mudou. Então a eletrônica, por exemplo, ninguém tem acesso a essa eletrônica e ninguém consegue desbloquear, acertar digamos, com reprogramação. Aqui nos Estados Unidos é bem comum reprogramar a maioria dos carros com uma preparação menor, assim. Tu acaba usando uma Fueltech, por exemplo, mais quando vai fazer uma preparação mais extrema, assim, ou não digo mais extrema, quando tu quer ter bem mais controle sobre o carro. Quando é só assim, bota só um kitzinho com escapamento, cabeçote, esse tipo de coisa, normalmente elas reprogramam e funciona bem. Agora para esse carro aqui não tem isso aí, não tem nada. Então todo mundo que tentou mexer nesse carro, para começar, não existe nenhum kit a turbo à venda. Tanto que quando eu comprei esse carro em 2000, eu encomendei esse carro em 2019, fiquei na lista 1 ano de espera. Eu tive bastante sorte que quando lançou o carro, a cor que eu tinha escolhido, que era esse vermelho, foi uma das 3 primeiras cores que eles começaram a produzir. E aí, em março de 2000 eu estava em primeiro na fila de espera aqui, digamos, na concessionária local. Em janeiro ele me ligou, pode vir aqui escolher as cores, tudo. Aí eu escolhi em janeiro. Em março ele me ligou, tu deu sorte, teu carro foi um dos primeiros a entrar em produção. E aí entregaram ele literalmente 20 de março de 2020, uma semana antes do Covid pegar forte aqui nos Estados Unidos, a gente perceber, né, que estava acontecendo o Covid. E aí nesse meio tempo não sabia nem o que ia acontecer com relação ao Covid, com todas as questões. Eu acabei não mexendo no carro, fiquei uns 5 meses andando com o carro original, estudando, tentando achar pessoas que estavam mexendo, já tentei achar pessoas que estavam fazendo kit. Aí um cara que fez um kit foi no Texas, chama Faraday, LMR, foi o primeiro cara que fez um kit com as turbinas em cima, e eu achei muito legal isso, e ele é um cliente nosso, eu fui o técnico nos carros de corrida dele também, em outros carros, e eu pedi bastante ajuda para ele, e aí ele começou a me dar todas as dicas de como é que montar o kit em cima e tal. E ele tinha feito para um cara que era um youtuber, que chama Street Speed 717. E acabou que esse cara ficou com o carro um pouco, montou turbo, foram sair para andar e com 0,2 bar de pressão de turbo realmente patinava a embreagem. O cara pegou, desistiu, tirou o kit. E nesse meio tempo, só que aí eu tava já ele não tinha tirado o kit ainda quando eu decidi fazer. E aí o que a gente conversou entre nós, literalmente é, cara, vamos montar nós mesmos, porque não é tão difícil, sabe? Eu acho que dá para usar os coletores original, então eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez. E aí a gente acabou fabricando o nosso kit. Ô cara, por favor, eu tô falando aqui, ó, falta educação na câmera. E aí a gente acabou decidindo, vamos fabricar nós mesmos o kit. Então precisou inventar tudo aqui, não tinha nada pronto. A gente pegou uma ideia de botar a turbina em cima, mas a gente inverteu as turbinas, fez com turbina Garrett, que aí é um pouco diferente também de Precision.
fez ela passar, o escapamento passar por fora em vez de por dentro, sabe? Fez um monte de coisa que achamos diferente. Então esse kit aqui ele é totalmente customizado para ninguém tinha mexido nesse carro. E até então ninguém conseguiu andar com esse carro com potência porque a embreagem patina. A Dodson, que é uma empresa da Nova Zelândia, foi a primeira a fazer o kit de embreagem, que é justamente o kit que a gente está recebendo agora para botar no carro aqui. Então, até então, sem essas embreagens, ninguém estava conseguindo. A Emilia Harford, que é uma youtuber muito famosa aqui nos Estados Unidos, que faz vídeos fenomenais, dei uma olhada no YouTube dela, ela tem uma Corvette dessas e ela foi a primeira a botar essa embreagem da Dodson, e ela conseguiu, inclusive, deu 1000 cavalos na roda, uma coisa assim, foi pra pista. Ela estava com problema de trocar a marcha, que eu não sei exatamente o que era, mas ela conseguiu virar 9,4 nos 400 metros. Então, e essa embreagem aqui a gente acredita que já é uma versão com algumas coisas aperfeiçoadas com o que ela tem. Então talvez a gente tenha uma vantagem técnica aí. Se essa embreagem funcionar, sorry, Emília. Sorry. Então, isso que a gente vai ver. Vamos ver agora como é que vai funcionar essa embreagem. Mas essa era mais ou menos a história para vocês entenderem que carro é esse, por que ele é tão difícil de mexer, por que pouca gente está mexendo nele ainda. Agora começou a baixar as coisas aqui, ó. Esse carro tem um EGT4 de cada lado, ó, que mede a temperatura de escape. Pô, um monte de fio agora. Mas bem mais fio, né? Que eu adoro. Não vai cortar tudo isso aí. É só emendar, esses verdes aqui tá tudo numerado, né? Olha a situação aí. Esse aqui é o carro de desenvolvimento. uma Não, pegada. pelo amor de Deus, Marcelo, não faz isso. Esse é o carro de desenvolvimento, ó, pessoal. Você tem que dar um desconto, tá? Não fui eu que fiz isso aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui a frente do carro, ó. Como o motor é atrás, né? Obviamente, na frente tem um porta-malas, que no nosso caso serviu perfeito para botar um tanque de combustível. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma caixa de ferramenta que eu levo junto sempre. E aqui, ó, tem um tanque de metanol, ó. Você tem que abastecer, ó. Dá pra ver o nível ali, ó. Aqui tem metanol. E aqui tem uma bomba interna gigante da Aeromotive, ó. Que ela é uma brushless. E tem 5 galões por minuto essa bomba, que é equivalente, deixa eu pensar, a umas 4 de GTI, assim, digamos, umas 4 de Valbro, mais ou menos. E daqui sai para o filtro e para a bomba, é um sistema totalmente independente de combustível. E esse aqui são 8 bicos de 100 libra-hora, que eu não sei se nós vamos ter que trocar esses bicos, eu fiquei pensando outro dia, tem que dar uma calculada. São 8 bicos de 100 libra-hora que vão só com o sistema de metanol separado, ó. Agora, tirando o filtro de combustível aí. Essa carcaça aqui a gente vai trocar também, ó. Porque vai botar agora aquelas... as novas aqui, ó. Que tem esse acabamento aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez na Ferrari, ó. Vocês viram o vídeo semana passada, a Ferrari no dinamômetro. Aqui já com a carcaça pronta, né? Se não viram o vídeo da Ferrari, voltem e assistam. Não sei se vocês já viram, ó, mas ela agora tá com a placa bonitinha, ó. Fueltech 355 Turbo. E tem 2 barras aí, né? Sim, essas barras aqui que elas vão atrapalhar. Atrapalha um pouquinho. Ali vai... Sim, porque essa barra a gente teve que livrar a turbina dela, ó. Sim. Que ela é meio que uma parte do chassi. Tem que soltar a flauta. A união das flautas aqui, ó. Pra barra sair pra lá. Vai ser legal tirar com as turbinas no lugar, se conseguir tirar o motor inteiro com as turbinas no lugar. Só que é o seguinte, o que tem de mangueirinha e fio que a gente adicionou no carro, e agora tipo tudo é preso no chassi, preso em outro lugar, então vai começar a baixar o motor e tem que descobrir o que tá trancando, onde é que arranca. Bom, mas aí eu vou estar dormindo em casa, amanhã de manhã eu chego aqui, o motor tá no chão, né? Enquanto isso, cada vez mais coisa fora aqui, ó. Então tentando desmontar o mínimo possível para poder tirar o motor sem tirar as turbinas antes, né? Acho que vai dar ou não sabe ainda? Tem que dar. Tem que dar. A opção é ou dá ou dá. Quantas cinta plástica vocês já cortaram aí? Uns 3 pacotes. Eu acho, né? Uns 3 pacotes. Sim, porque eu vi tu cortando essa cinta plástica das mangueiras aqui. Tudo que eu botei para não pegar temperatura nas mangueiras, tudo, tem que botar tudo de volta. Vai ter que passar um aqui só pra botar assim. Mas ô Yuri, tu tá com saudade de montar essas mangueiras aqui tudo, né? Foi tu que montou. Não, mas depois que tu faz as primeiras 100, É. aí depois já fica tudo certo. Quando a gente fez isso aqui, a gente achou que tinha acabado o carro, agora é só fazer as mangueiras de aerokeep de tudo. Cara, era 2 wastegate, 2 blow-off, mais não sei o que, aí boost, aí mais...
Proline. a linha de combustível, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. Ficou tipo assim, umas 14 horas montando mangueirinha e não acabava nunca aquele negócio. E eu, não, pior disso, não era só 14 horas montando mangueirinha, era eu comprando overnight as coisas porque a gente esquecia uma conexão, esquecia outra conexão, aí eu caminhava na Proline, pegava lá. Meu Deus do céu, por isso que, eu vou dizer, uma das razões que eu botei o wastegate eletrônica na Ferrari é para não ter essa montoeira de mangueirinha. Porque, cara, é impressionante a quantidade de mangueira que precisa para esse negócio. É demais, cara. É muita coisa. E outra, uma que dá errado, uma que tá vazando, já atrapalhou tudo. Ó, agora começa a sujeiraiada aí, ó. Olha, o que essas trepadeiras aí de chicote? Só trepadeira mesmo. E agora é o seguinte, para baixar o motor tem que tirar toda a água, né? Ou tem que desconectar a água dos 3 radiadores. E vai ficar sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado também. Sem ar-condicionado. É. Na outra vez eu tive que levar para a concessionária lá para botar o gás no ar-condicionado, vou ter que levar de novo. Agora é a parte delicada do negócio, ó. Soltou todo o agregado do motor, ó. Pera um pouquinho. E o motor tá nessa mesa, ó. Tá vendo, ó? Solta o agregadão inteiro aqui, ó. Pra baixar o conjunto inteiro. Porque a gente pode mexer aqui, ó, pra fazer isso Não, aqui. pega na carcaça, Yuri. Que carcaça que ela tá pegando? Na carcaça, a turbina ali, ó. Tá pegando lá na fria, lá, ó. Lá onde tá Nos a dois lados tá braçadeira. pegando. Aí vai ter que soltar a turbina então. Vou frouxar ela aqui. Agora é baixa um pouquinho, solta ali, baixa um pouquinho, solta ali, acha o que tá trancando e vai indo. Vocês prometeram que iam dar em menos de 3 horas baixar o motor, né? Se não fosse essa mão de mangueira. Não é culpa minha. Na verdade é o seguinte, ó, vocês têm 12 minutos para baixar o motor para cumprir o prometido. Até fácil, mas tu não pode ficar aqui. Acho que vocês querem se livrar de mim aí. Qual é a situação atual aí? Periclitante, tá difícil? Aí. Ó, olha quem tá aparecendo aqui por baixo. Qual que é a chance de conseguir conectar tudo isso aí depois? É difícil. Longarina e longarina. Vamos ver se a gente consegue fazer passar. Vamos rezar pra fazer. Se a gente conta que faz com carro zero, né? Os caras não acreditam. Ai, que naba, cara. Estraguei a minha unha. Puta Vai ter que minha. ganhar uma manicure, Luiz. Ah, é francesinha. Vai. Olha aí quem tá aparecendo. Isso aqui é mais ou menos o mesmo trabalho pra trocar as velas, né? Temos o joguinho novo de vela aqui, ó. Vela que vai aqui, ó. Vai. Pode ir. Espera um pouquinho. 9h45. 3 horas e 15 de serviço. Agora deixa o Marcelo lá em cima. Cadê o Marcelo? Mas é bonito o motor de fora, assim. Vamos ver quando ele estiver desconectado. Uma. Ah, aqui o câmbio, ó. Isso aqui, ó, tinha uns atuador que fechava uma válvula de um lado e de outro. Aí a gente tirou fora e deixou o escapamento sem válvula nem nada. Agora se tu cair, Marcelo, vai dar uma videocacetada legal, viu? Não precisou cortar, se arrancou fora. Olha aí, ó, 9h52 da noite, 3 horas e 20, tá, vamos dar um desconto porque não chegou botando a mão, né? 3 horas o motor fora. É cheio de fio, mas que é legal esse negócio, né? Isso aqui em comparação com a Ferrari é muito mais fio, né? Muito mais
muito mais eletrônica. Esse motor ele tem injeção direta, tem comando variável. Toda essa parte aqui, olha as polias de alternador e ar-condicionado. Compressor de ar-condicionado. As bobinas aqui, ó. As 4 bobininhas. De LS, ó. Os cabos de vela aqui em cima. A gente botou os EGT aqui, ó. Quando fez o carro, ó. E esse aqui é o coletor original, ó. Que basicamente ele vem aqui um 4 em 1. A gente cortou e fez essa 90 que vem na turbina, ó. Originalmente o coletor vinha assim, ele vinha daqui, ó, pra cá, direto, tinha um catalisador aqui. Então basicamente tirou e botou aqui, ó. E aqui tem a wastegate convencional, ó, com a mangueira em cima, mangueira embaixo, que junta no escapamento, ó. Então ela junta no escapamento aqui e vem pra cá, faz o cross e sai. Aqui a gente tem as sondas, ó, 6 sondas tem nesse carro, ó. Uma sonda da Fueltech, uma banda larga, uma original, que era antes do catalisador, e uma banda larga e uma depois do catalisador, que ela tá com um extensor aqui para que não detecte na injeção original. Aqui que a gente fez, ó, não pensou em botar o wastegate eletrônico, ó. Vamos com ela cortadinha e mudar só os ângulos aqui da turbina aqui, não? Da wastegate. Tá no plano. O que tu acha? Só mudar um pouquinho aqui, chega a dar uma... Eu faria. Sabe que você sabe É. que o Marcelo é... Marcelo é Verdade, é só ir na ProLine e pegar a solda e... É. Cara, imagina a missão assim, vamos mudar o ângulo. não quer. Só vamos mudar o ângulo um pouquinho pra livrar aqui, Marcelo. Essa coisa pouca, cara. Cada virada que tu dava pela turbina, do jeito que tá as turbinas aqui, ó, o momento que tu virava, onde é que foi? Ia dar esse ângulo pra ficar as duas iguais. Sim. Esse aqui já não fechava. Daí quando eu acertava esse aqui não fechava. Daí quando eu acertava tudo, aqui não dava certo. É. Rapaz, isso aqui foi missão. Eu quero ver se desparafusar esses escapamentos, vai parafusar de novo no mesmo lugar. Deixa aquece ele pra botar. Vai dar uma polegada pra cada lado ali. E aí aqui a pressurização, ó, vem de cada lado 15 tá aqui. e juntou num Y aqui, ó. E aí vai na borboleta. Ali a admissão a gente trocou, né? Porque a admissão desse carro original era de plástico. E essa aí botou os bicos Nem injetores. precisava, pô, usar 08, né? 08. Já abriu. Agora o que nós temos que fazer é separar o câmbio do motor para tirar a embreagem. E olha aqui como é que é o cofre do carro, ó. É bem grande, ó. Todo protegido assim, ó. Ali o vidro, ó. Se for pensar, o motor fica quase fica literalmente nas costas do cara ali. 10h25 da noite. Primeiro dia. Começamos às 6 da tarde. Tá aí, ó, o motor já tá separando o câmbio. Vou deixar eles trabalhar em paz, com calma. Olha o que já tá no chão aqui, ó. Escapamento, pressurização, filtro de ar, os eixos. Ali, já tá separando o câmbio. O tamanho do calço do câmbio. Bom, eu vou deixar eles em paz. Eu não tô ajudando muito aqui, eu só tô filmando. É. Eu vou deixar eles em paz, eu vou pra casa dormir. Amanhã de manhã eu volto aqui. Boa noite, gurizada. Boa noite. Começamos o dia aqui, ó, já. Tudo fora, ó. E olha quem já tá fora, ó. Cheguei aqui, os caras já tinham tirado o câmbio, ó. Que tá o volante. Na verdade ele é grande ainda, ele só não é comprido comparado com automático. O eixo tem que ser bem aqui, ó. Estamos aprendendo como é que tirar no YouTube. A Emília, ela foi a primeira a tirar o câmbio e a embreagem. Deixa eu Pode. vazar mais. O óleo é bonito, pelo menos. Aí, ó. Olha a famosa embreagem. Obrigado, Emília, aí, ó, pelas É, o tórax. Aí vai ser uma mola. That's very lightly spring-loaded. I was expecting something a little more violent. Pra quem não acompanha e gosta de Corvette. Famosa embreagem da Corvette. Aqui dentro, ó, depois eu vou mostrar ela, provavelmente aberta. Ela tem tipo 6 discos por dentro e 5 por fora, assim, que são os de dentro são para as embreagens ímpares, de fora para as embreagens par.
Ele lembra o pacote do câmbio automático, até mesmo a embreagem de moto, é muito parecida, porque É molhado também. fixo, tudo é molhado, é um fixo, um móvel. Botar esse correndo isso aí, botar num saco e vamos levar lá pro Cício que vai dar a embreagem que veio da Nova Zelândia. Vamos fazer a missão agora. Então aqui, ó, as turbinas já estão trocando a carcaça, ó. A carcaça quente nova. Olha os coletores aqui que dá pra ter uma ideia melhor, ó, de como é que é os coletor. Eles vêm pra cima aqui e a turbina fica em cima, né? O coletor de admissão já estamos trocando os injetores, ó. Tinha bico de 100 libra-hora, agora botar um bico de 170 libra-hora. Porque já tava, quando passou no dinamômetro antes, tinha dado, com 700 e poucos HP, já tinha 80% de bico. Então, Dá um probleminha. já ia dar um probleminha. O Yuri que lembrou, bem observado. Agora, deixar tudo pronto aqui. Aí, o câmbio já está desmontado. Agora o carro de rua aqui, a viatura vai ser a Ferrari. Vamos botar a transmissão. E aí, como é que tá? Calibrando as velas? Calibrando as velas aí, colocando o Corvette. Aqui a gente vai trocar as velas, ó. Vai botar uma vela que é um grau um pouco mais frio e vai calibrar elas com 45, 50, 0,50 de abertura. Vamos lá, levar agora no Cício, que é o cara que é o representante dessa embreagem. A embreagem veio da Nova Zelândia e, na verdade, o representante dela é a 30 minutos daqui. Então, ficou bem fácil até. Vou levar lá, vamos ver. Enquanto isso, o pessoal vai trabalhando. Daqui a pouco eu volto aí. Vamos lá? Carro de rua é pra isso aí, né? Uma coisa boa da Ferrari é que ela tá muito lisinha, mesmo frio assim, ó, liga, sai andando, mesmo no etanol assim, perfeito, perfeito. Cara, dá uma pegada. Aquela saída na sinaleira que o cara tem que dar uma espetadinha, não? Que tá fudendo. É muito impressionante. Ó, cheguei aqui na Cício. Vamos fazer a montagem da embreagem. Cício Performance é uma oficina bem especializada, ó, nesses carros assim, Porsche, McLaren, GTR, a especialidade deles. Ó, outros Porsches aqui, ó. Tem um monte de carro legal, ó. Olha esse Porsche aqui. McLaren baixando o motor inteiro ali, ó. Ó, um 911 Turbo S, outro GTR, Supra, outro GTR, um monte de GTR, Porsche ali, ó. Os Camaros especializando bem nesses carros aí. E a Corvette C8, na verdade, apesar de ser um Chevrolet, um doméstico, a similaridade do câmbio fez com que esse tipo de oficina começasse a fazer Corvette. Então aqui, essa aqui é a gaiola, ó, da embreagem. A outra gaiola que gira, né? Um anel, tudo na ordem. Então ele falou que não tinha nenhum desgaste assim fora do normal, foi bem normal assim que ele tá vendo. Então, ou seja, ela meio que tolera umas patinadinhas assim, porque fiquei 5.000 milhas ou 8.000 quilômetros dando uma patinadinha, mas nada assim do tipo de se perder assim. It looks like a rotary. Springs. I done that before. Yeah. Parece, eu tô dizendo que parece aquelas molas o anel de rotativo, ó, do lateral dos Apex. Let's like go. Christmas. Excited, super excited. Ready?
vamos ver agora. Agora eu vou botar a embreagem na Ferrari e vamos voltar pro shopping, vamos tentar montar esse carro de noite. Voltando pra Feutech agora, tô com a embreagem aqui, ó. A embreagem do C8 aqui. Vamos ver. O pessoal tá me esperando lá, acho que demorou mais pra montar a embreagem e falar aqui. Ó, a pegadinha. É muito legal esse carro. Olha o barulho. Não tem como não sorrir. Bom, voltando agora, nós estamos indo voltando para a Feutech. Acho que demorou mais para montar a embreagem, conversar com o pessoal do Cício ali. Acabamos ficando batendo um papo. Mostrei a Ferrari para todos os funcionários do Cício, estiveram lá fora, liguei. Foi bem bacana assim, mesmo os caras eles são bem ligados a outro tipo de carro, mas uma Ferrari clássica dos anos 90, não bate o coração de qualquer um, né? Muito legal, muito bacana. Show de bola. Olha o que aprontei ali na saidinha ali, vamos ver se o que vocês acham da saída do local ali, ó. O que acharam da saída do local ali? Eu não gravei aqui, mas esse vídeo que vocês viram aí foi gravado de fora ali. O pessoal do Cício estava gravando. Chegamos, ó. A embreagem entregue já. Pronto. Demorei ou não? Não? Demorei mais pra ir levar a embreagem trazer do que eles pra tirar o motor, né? Mas trouxemos uma pizza aqui, ó. Ó, o carro de carga aqui, ó. Tem óleo, tem pizza. Me ajuda aqui. O óleo. Ó. Esse aqui é o óleo que vai na embreagem, ó. Esse óleo aqui é muito bom, cara. Esse óleo é que os caras usam pra subir a embreagem, melhora a pegada dela, ou tipo, nesses carros de embreagem que é molhada, né, precisa de óleo. Eles usam esse óleo aqui, show de bola. Vamos montar a embreagem ou não? Eles montaram num óleo, né? É, agora o óleo é diferente, né? Usa um óleo tipo de transmissão automática. Que barbado. Interessante, né? A embreagem fica, na verdade, ela é uma embreagem como se fosse uma embreagem comum, mas é dupla. Ela tem o eixo divide em dois aqui, ó. Uma parte gira por fora, uma parte por dentro. Aqui eles têm uma tampinha nova, C8 Clutch Plug. O óleo que usa, até um óleo, era meio amarelo, né? Não, é um óleo igual um óleo de transmissão, é um óleo de transmissão normal. E a Dodson e a Cício, eles recomendam usar esse óleo aqui, ó. Que é um outro óleo, ó. Um óleo da AMSOIL, ó. E 100% sintético. Transmissão automática, mas esse óleo aqui, eles dizem que mesmo com a embreagem, esses carros com embreagem original, esse C8 ele aguenta mais potência já. Ele já melhora um pouquinho o quanto a embreagem cola, então mais uma melhora esse óleo, acho que vai dar uma ajuda aí. Enquanto eu tava lá buscando também, eles trocaram as velas, ó. Essa aqui é as velas que saíram no motor, tudo em dia assim, nenhuma estranha, bem normal. E trocaram os bicos também, agora já tá com bicos maiores. Então, a gente fez também a troca do conector no chicote desse bico, muda, porque o outro era um EV1, esse aqui é um tipo denso, ó. O conector é esse aqui, ó. A gente trocou os plugs do conector agora também. E basicamente os bicos, vela e as carcaças de turbina são as três manutenções que eu ia fazer aqui quando tirasse o motor, aproveitando a embreagem. Então essa parte aí já foi fácil. Agora vamos montar o câmbio, botar óleo, vamos drenar bem esse óleo para sair tudo que tinha. Colocamos óleo, foi 9 litros de óleo no câmbio e mais meio, na verdade foi 9,5, ainda vai faltar mais 1,5 litro. Essa embalagem aqui é com 9,5, ó, e vai 11 litros no câmbio. Na verdade eles dizem que vem 9 de fábrica, mas eles recomendam botar 2 litros a mais quando usem performance, sei lá. Agora, hora de botar o motor no câmbio. Uma coisa interessante, ó. O volante do carro não tem embreagem, né? A gente sempre pensa que o volante vai ter que ter uma embreagem, na verdade. E aqui ele não tem. A embreagem tá lá dentro vai só pela guia mesmo, pela prise. Mais pouco. Mais. Aí. Marcelo nos controles da empilhadeira, hein?
mais tenso que o pilotar um drag. Uma coisa que eu não falei, ó, isso aqui é o reservatório de óleo do carro, ó, do motor. Ele tem uma bomba de óleo externa e aqui fica o óleo. Todo o reservatório de óleo fica aqui, ó. Então ele é cárter seco. Na verdade, então daí a bomba puxa pra cá e daqui fica nesse reservatório. E aqui pra encher de óleo a gente por aqui, ó. Olha aqui a missão que é o negócio, porque, cara, tem fio e mangueira pra tudo que é lado, né? Conectar um óleo na água, um sensor num bico e assim vai por diante. Eu me lembro porque que eu gostava de carburador. Ah, é? Quer botar um carburador aí ou não? Vou meter uma quadrijet. Cara, é tudo detalhe. A gente vai tentar montar o motor de fora aqui, ó. Pra tentar montar com as turbinas, com tudo assim, pra ver se... A gente vai montar com as turbinas e depois vai ter que tirar. Sim, pra passar Por lá causa certo. das barras. Tem as barras de reforço lá. Mas agora o wastegate tudo tem um alinhamento aqui. É bem delicado. Mais uns 600 mangueiras, uns 400 fios e coisinha. Vai dando certo. E olha aqui, já tá com o cara com as turbinas no lugar. Ficou bonito essas carcaças, hein? Ela só tem que fazer um retrabalho, porque as braçadeiras, esse aqui ficou muito gordinho. Tem que dar uma E daí tem que amassadinha. dar uma amassadinha pra... Ah, mas ó, realmente combinou, parece que ficou um... Isso que aqui não esquentou ainda. Eu não sei se ela, quando esquentar ela não vai mudar um pouco mais de cor ainda. Admissão aqui, ó, pra você ver mais no detalhe, ó. Ela é dividida em dois. Dá pra botar um intercooler aqui no meio, ó. E a gente fez com altura pra isso, na verdade. Então a admissão poderia vir até aqui em cima, ó. E poderia botar um intercooler aqui no meio. De água, ar. Só que aí é borboleta e tem que mudar de lugar. E o motor já tá no lugar. Caramba! 4 para... Posso caminhar aqui embaixo ou não vai cair esse negócio? Não, sabe, qualquer coisa grita, pula. O que é essa samambaia aqui tudo? Vai ser uma trepada. Rotec, ó. Rotec. Ô, loucura. E aí, motor no lugar em... Que horas são, pessoal? Vamos ver, 4 horas da tarde. Já tá o motor no lugar. Quase não deu 24 horas. Se não tivesse tanto fio pra ligar, a gente fechava em um dia completo, né? Sim, agora é só mais uns 600 fios pra ligar, uns 400 mangueirinha, Cara, água. A gente cortou pouco, cara. Se parar pra olhar, eu cortei só esse, ó. Ó, motor no lugar. E aí, não era só conectar as coisas aí, ô Yuri? Só conectar. A parte da Chevrolet foi fácil. E aí, tem alguma dificuldade maior aí? Como é que tá? Não, porque na primeira vez a gente foi, como foi montado, como eu vou te dizer, a gente foi botando, acrescentando coisas. Assim, depois de motor no lugar, né? É, então foi difícil. Então agora tu vê que tem um chicote muito comprido, outro mais curto, uma mangueira. Sim. Então, tem que alinhavar tudo pra passar na melhor maneira possível para ficar mais correto, né? Sim. Mas tá legal, tá indo. Turbina no lugar, motor no lugar. Será que vai funcionar já? Vamos só terminar de montar mais um negocinho e já. Não, 26 horas depois, incluindo uma noite de sono, mais ou menos, né? Trabalhadas, né? Ontem foram o quê? Foi das 6h20, 7, 8, 4 ontem. Mais umas 10 horas hoje, 14 horas. Olha aqui que bacana que as carcaças de turbina ficaram. Tá só sem o respiro e sem os filtros. Esses são os filtros, é isso. Basicamente, e as capas aqui. Vamos fazer funcionar pra ver como é que vai ficar. Vamos lá. Primeira funcionada, a bateria tá no lugar. É, ele vai estar sem pressão de combustível, vai ser ruim de pegar, vai estar no... sem pressão de óleo. Pronto? Tá, subiu a pressão de óleo. Tá vazando. Só liga pra nós, tá vazando escapamento. Deixa assim, vamos primeiro resolver aqui o vazamento pra não esquentar. É que ele deve estar sem pressão de combustível, aí até encher a linha de combustível. Mas é que tá vazando Pega e apaga. Tentar de novo? Vai. Ah, sabe o que pode ser também, ó? É que ele tá no E85 e aí ele zerou os mapas agora, sabe? Vamos lá.
Parabéns. Como é que é a missão? Ainda não está cumprida, mas... Ainda não tá cumprido. Mas E agora fun- se o cara... Mas tipo assim, ó, funcionou em 8 cilindros. Tá frio ou não? Não, tá frio, tá morninho, mas dá pra botar a mão em cima. É verdade. É, e deu uma... Dá pra ver que o resto esquentou aqui. Cara, vai dar pra dar uma voltinha na rua hoje, hein? Deixa eu fazer um agradecimento especial ao Kaká Daoud, patrocinador do óleo da Corvette. Muito obrigado. Esses óleos da GM, ele disse que é o melhor que tem, né? É. Então, O Kaká era um cara que quando corria com o carro dele no Brasil, ele usava o óleo mais vagabundo que tinha. O óleo aquele de... Como é que é? O óleo de concessionária, porque ele tinha uma concessionária Chevrolet, o mais barato, mineral, porque ele falava que o óleo não fazia diferença. E aí agora o que o cara acabou? Usando os melhores óleos do mundo aí, os óleos mais caros. Não, brincadeira. O Kaká tá... Não, essa parte é verdade, que ele usava óleo barato, depois ele aprendeu a importância de usar um óleo sintético de alta qualidade para salvar os motores. Mas aqui, ó, tá aqui o carro do Kaká, tudo embaladinho, ó, pronto para ir pro Brasil. Vocês vão aguardar, o Kaká vai voltar pro Brasil com a pilha toda aí. Vamos ver se ele vai botar essa pressão que ele botou aqui, ele bota no Brasil. Eu quero ver quanto é que vai virar. A gente tem que virar 5 segundos no Brasil, vem com o Kaká. E acabamos mais um dia aqui, ó, 10h01 da noite, acabando o expediente, um sábado. Quer dizer, hoje é sexta. Hoje é sexta ainda. Pô, vocês estão adiantados. A ideia era ter começado, eles começaram na quinta de noite, praticamente 28 horas de trabalho. Aí, ó, serviço praticamente feito. Como escravos sendo alimentados por McDonald's, os caras falam que não tem churrasco. Eu quero ver a promessa de churrasco. Não, é que na verdade é o seguinte, ó, nós convidamos, intimamos o Mano, né, e o Mano não apareceu, né, e agora é sexta de noite, o Mano não apareceu ainda. Vamos ver se o Mano vai aparecer ainda pra cá pra fazer o churrasco que ele tava prometendo. vamos tirar ele do grupo. Parabéns aí, até agora, serviço incrível. Fala pros americanos aqui que a gente faz isso aqui em um dia e pouco, os caras... Como o belt service da Ferrari, né? Quando trocou as correias da Ferrari, que ninguém acreditava que dava pra fazer no final de semana ou num dia. Então, show de bola. Agora, falta pouco aqui, só uns detalhezinhos, tem um vazamentinho no escapamento, né? Escapamento ali na turbina. Tem que deixar esquentar amanhã pra ver a água e tal, e vamos ver. Agora vamos dormir aqui, daqui a pouquinho vocês veem já o próximo dia. E botar pressão, né? Botar pressão. Deixa. Essa parte, bom, vocês vão aguentar, mas aí beleza, vocês já estão aqui mesmo. Se jogar a biela pra fora, estragar alguma coisa, Fora, pelo menos. aí já baixa de novo, já faz de novo, já arruma de novo. E assim vai indo, né? Porque nem sempre tudo dá certo, mas às vezes tem uma razão. Mas nós temos sorte. Boa, nós temos sorte, exatamente. Boa noite. Bom dia. Pra nós aqui é sábado de manhã com cara de domingo, né? Chegando, olha, todo mundo descansado. Cara de ressaca. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Cheguei aqui, a gente bateu um papo pra ver como é que tava. E cara, já tá praticamente pronto. Agora, na verdade, correu melhor do que a gente imaginava, né? Porque tinha bem mais fio do que da primeira vez. Né? A primeira vez que a gente tirou o motor, em 2 horas saía o motor, mas agora com muita coisa da FT, muita mangueira. Muita mangueira, né? Fuel line, água, tudo. E a outra vez foi colocado tudo com o motor no lugar. Agora não, agora com o motor fora, deu para alinhavar mais as mangueiras. Vocês viram, funcionou ontem ali, tinha um vazamentinho de escapamento, agora vamos funcionar de novo? Agora vamos deixar ligar a ventoinha, vamos esquentar bem, vamos ver se... Eu vou engatar as marchas e vamos ver se ele gira normal ali. Sim. A única coisa que ele vai fazer, se girar no elevador assim, ele vai dar uma coisa... deixa eu botar o scanner também, tem que botar o scanner na original pra ver o que tudo deu de erro, se tem que resetar alguma coisa. Vamos lá, vamos funcionar. Pronto para a primeira partida. Vamos ver como é que ele vai. Já pegou bem melhor. Enquanto está esquentando aqui, ó, a pressão de óleo ali, ó. Agora vamos dar uma esquentada nele. Olha aqui essa visão das turbinas aqui, ó. Que legal. Agora nós temos que deixar dar um ciclo assim bem completo, e eu tô com a ferramenta da GM aqui, ó, o scanner para tentar olhar todos os códigos, tem que resetar algumas coisas, e como a gente trocou a embreagem, tem que fazer um procedimento de recalibração dessa embreagem. E é isso que eu tenho que me achar aqui pra como é que faz. Não é tão simples quanto uma Fueltech. Cara, tá acelerando bonitinho. Olha só a lentinha, 550 RPM,
Aqui o map tá em PSI, né? Menos 0,7 bar, a lenta, sonda na lenta 100, ó. Pressão de combustível da bomba, da bancada que a Fueltec controla tá zero, porque a bomba fica desligada. A rotação de turbo da turbina aqui, ó. ZGT. O EGT tá mostrando certinho. Tudo bem lá? Funcionou o ZGT agora? Funcionou. Bom, show. O ZGT tá mostrando certinho, ó. É legal. Isso aqui é muito bom pra ver cada cilindro, ó. Então ele mostra a temperatura aqui, ó. Cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Estão todos bem equalizadinhos na lenta, ó. Tudo bonitinho. Olha aqui, ó. Dá uma giradinha nela. É legal o barulho desse motor. Várias perguntas, né? GM não é GM sem a luz da injeção ligada, né? Mas aqui não é porque é um GM, aqui na verdade é porque a gente mexeu em muita coisa e tem algumas coisas assim que tem que fazer pra ele não entrar em emergência. Uma delas é, por exemplo, o MAF, o sensor MAF, a gente deixa desconectado aqui. Descobri que se deixasse o MAF não desconectado, o MAF fora, ele entra numa rotina que funciona melhor o carro. Então tem umas jogadinhas aqui que tem que fazer que não é as mais honestas possível, mas é o que precisa ser feito. Eu estou agora aqui vendo todo o diagnóstico aqui, vou zerar os códigos. Vamos ver. Zerar os códigos, porque ele já está num relearn aqui, já está aprendendo direitinho. Zerou. Ele ainda dá, obviamente, alguns códigos. Essa aqui é a ferramenta da GM que eles vendem aqui nos Estados Unidos, é o GDS2 MDI, que chama uma coisa assim. É a mesma ferramenta que tem no Brasil, se eu não me engano, nas concessionárias Chevrolet. E aqui nos Estados Unidos eles vendem o acesso. Tu paga $700 por ano para poder ter acesso a ela, como se fosse uma inscrição. É legal porque tu acaba podendo mexer em bastante coisa, sabe? Tu acaba podendo fazer muitas coisas do serviço em casa mesmo, sabe? Então isso aí foi. Só que uma coisa que eu vou precisar fazer agora é o aprendizado da transmissão, que isso sim é a parte mais elaborada, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. O modo da transmissão. Vamos ver se tem código de erro na transmissão. Ó, nenhum código de erro, tá bom. E eu vou fazer o diagnóstico de reaprendizagem da transmissão, ó. Como as embreagens estão trocadas, tu tem que resetar algumas configurações aqui, ó. É o relearn. Aí tá dizendo, ó, que tem que fazer esse serviço só quando trocou um componente interno e ele vai demorar mais de 10 minutos. Então vamos ver como é que é o procedimento. Primeira coisa, tem que parar o motor, ó. Ó, agora ele já fez um procedimento. Agora tem que ligar o motor. Continuar. Agora, ó, pressiona o freio e bota em neutro. Bota em neutro. Tá em neutro. Continuar. Agora ele começa. Ó, ele tá o teste em progresso. Transmissão. Vamos ver. Start engine. Falhou por alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Vamos tentar de novo. Primeira coisa, a gente tem que desligar o motor. Vamos lá. O processo é o seguinte, ó. Primeiro chama esse procedimento de Fast Relearn. Tá dizendo que tem que fazer isso aqui com a transmissão, só quando fez algum reparo interno na transmissão e tal, e que demora tipo 10 minutos. Continuar. Primeira coisa, tem que fazer a transmissão. Tá, ele tá fazendo alguma coisa agora já aqui, ó. A temperatura tá certo. Transmission. Ok, ó, fez um procedimento. Agora tá dizendo iniciar o motor. Deixa eu entrar aqui. Ó, start the engine. Vamos iniciar o motor. Agora, ó, pressione o freio e coloca a transmissão em neutro. Tá em neutro. Agora, vamos ver se eu boto continue ou se eu espero. Vou clicar em continue. Agora ele
Tá dizendo teste em progresso. Transmissão da temperatura ok. Press. Tá, tem que pisar no freio. Pisei no freio. Deu algum erro. Transmission Service Press. Tá dando erro. Tá, deixa eu desligar aqui e pesquisar um pouco mais isso aqui. Ó, consegui fazer. Tentei umas 3 vezes aqui e ele começou o procedimento, ó. Aqui com uma vibraçãozinha, ele tá engatando as marchas assim, ó. Agora na verdade ele vai ficar 10 minutos aqui, ó, engatando marcha e mexendo e acelerando sozinho. Não sou eu que tô acelerando, eu só tenho que ficar com o pé no freio e no neutro aqui, ó. Ele dá os trancos e não mexe a roda. É, porque aqui ele tá fazendo, agora ele tá engatando a quarta, engatando a quinta. Agora ele tá o parque, aprendendo o parque. Ó, testando a pressão do sistema. A embreagem 1, ó, testando a embreagem 1. Isso aqui é bem inteligente, é impressionante esse processo. Mas ele tá dando esses tranquinhos e as rodas estão paradas. É, porque ele tá em neutro, ó. Sim, mas ele tá fazendo marcha em neutro. É, ele fica engatando todas as marchas assim, ó. Uma coisa que eu me lembro quando eu fiz isso aqui, a temperatura vai começar a disparar daqui a pouco, porque ele fica acelerando um tempão. Sim. Assim, ó. Agora a embreagem 2 aqui, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui. É. Agora ele tá pressão da embreagem 2, o solenoide de corrente, a correlação dele tá prendendo. E ele fica assim, vai ficar prendendo agora tudo. Ele tá aqui, ó, 2.000 RPM, está acelerando sozinho. Agora é hora de olhar as mensagens, olhar as coisas como é que estão. Aqui, pra vocês terem uma ideia, a gente tá gravando esse vídeo no dia que o vídeo do Dinamon da Ferrari saiu. Então, cara, ficou muito legal esse vídeo, mano. A gente ficou muito bacana, porque deu 777 HP na roda e era bem mais do que todo mundo esperava. Foi legal porque quando eu postei as coisas antes do vídeo, pedi quanto é que as pessoas acharam que ia ter de potência, a maioria achou que ia ter 500, 600 HP, um e outro maluco falou 700 e deu tipo 777 de roda, que é tipo 930 de motor, mais de 900 de motor. Então, não era esperado. Não era esperado. E até brinquei que a Corvette agora tava no compromisso aqui, porque a Corvette tinha dado só 750 de motor, de roda, né? Então a Corvette já tomou pau da Ferrari. Agora a gente tá aqui pra dar um jeito nessa revanche aí. Então, estamos fazendo tudo o carinho possível pra Corvette voltar mais forte que a Ferrari no dinamômetro e ter uma revanche e uma briga doméstica aí. Agora eu vou passar rápido aqui esse teste, porque vocês não querem ficar esperando esses 10 eternos minutos aqui com o carro acelerando sozinho, né? Então, vamos deixar isso aqui. Ih, olha aqui, deu um problema aqui, ó. Deu... O valor aprendido foi fora do limite. Então, vamos tentar de novo. Normalmente, quando às vezes dá um erro desse, tem que tentar de novo. Deixa eu desligar. Deixa eu botar em drive aqui. Ele tá entrando em ré, tá entrando em drive. Normalmente quando tem um problema grave na transmissão ele nem deixa entrar. E aqui, ó, isso aqui tá me acusando aqui pra fazer um update de firmware da injeção original, ó. Só que eu acho que é melhor não fazer agora, vai que eles me botaram algum bloqueio aqui pro que a gente tá fazendo. Então deixa sem update por enquanto. Vamos de novo. Mesma coisa. Põe em neutro e assim vai. Continue. Segunda vez erro. Tá dando um erro aqui que algum valor tá prendendo fora do range. E agora, será que vai ser? Acho que nós vamos ter que dar uma volta pra ver se tá funcionando. Não tá querendo aprender. Antes de sair pra andar, eu tenho que fazer umas mudanças aqui, porque a gente trocou os bicos injetores, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mapa aqui, ó. O mapa da FT. A única alteração que eu tenho que fazer é que eu troquei os bicos injetores, ó. Então, na verdade, eu vou fazer uma... Isso aqui é uma dica importante, ó, pra quem às vezes troca bico injetor, ó. Pega a calculadora, ó. Por exemplo, antes eu tinha bicos de 1050 cc, tá? Tanto faz se fizer em cc ou fizer em libra-hora, tá?
E agora eu tenho bico de 1700 cc. Então eu tenho que, na verdade, multiplicar meu mapa por 0,61, ó, 0,62. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o meu mapa e vou selecionar todo ele aqui no canto, ó. Clico a tecla M e vou botar 0,62, ó. Isso, ou seja, tirar 38% do mapa, ó. Com isso, a quantidade de combustível vai continuar mais ou menos a mesma, ó. Tá vendo que ele atualizou tudo aqui, ó? Eu vou também só mudar aqui o tamanho dos injetores, ó. Injeção para ficar correto, ó. Antes eu tinha 760 libra-hora de injetor. Deixa eu pegar a calculadora de novo. Agora eu tenho, na verdade, esses bicos de 170, ó. Eles são esses bicos de 1700, ó, dividido por 10.5, que é mais ou menos uma regra para calcular em libra-hora, ele é 161 162 libra-hora. Então vou multiplicar isso aqui por 8 bicos, que eu tenho 1.295 libra-hora. Então, aqui agora eu atualizo 1.295. E pronto. Vou mandar o mapa agora para injeção. E está atualizado. Com isso agora a Fueltech pelo menos vai funcionar, digamos, com a mesma quantidade de combustível, mesmo com os bicos maiores. E pronto. Acho que a gente está pronto para dar uma volta agora aqui já. Vamos dar uma sentidinha como é que foi. Eu vou andar com a mesma pressão só para ver se está funcionando certo o câmbio. Tem que ver as marchas. Os caras já falaram que a ré parece que vai ficar meio dura para engatar. Vamos descobrir. É mais pra sentir essas coisas, ó. Nem tô fazendo nada, ó. Pá. Nossa, até era reduzida. Eu acho que vai ter que tentar ensinar ela. Mas é bom dar essa volta aqui. Andar normalmente, né? Porque... Vamos passar todas as marchas, ó. Quarta. Ele tá com alerta ali de alguma coisa que deu errado. Tá bem estranho mesmo, mas... Vamos sorrir pra não chorar por enquanto. Será que vai funcionar esse negócio? Não tá passando, ó. Passou 3 e 4. É, ele tá passando errado assim, ó. Ele pulou pra quarta, né? Sim, ele chegou a piscar a terceira e foi a quarta. Ele ligou mais umas luzes aqui, ó. Não tá pegando as marchas, ó, tá indo pra segunda, ó. É verdade, ele não tá primeira, ele deve estar se perdendo totalmente na embreagem da primeira. Ó, ele vai de segunda, quarta. Ele não tá conseguindo botar as ímpares deu algum problema, ele não tá conseguindo se acertar na embreagem das ímpares. É assim, se fosse fácil qualquer um fazia, né? Bom, vamos botar o scanner agora e vamos ver o que tá acontecendo. Transmissão. Reset. Fast learn. Vou fazer todo aquele passo de novo aí. Tem que desligar o motor. Começando de novo. Tudo de novo. Vocês não precisam enxergar tudo isso aí. Daqui a pouco, se der certo ou der errado, vocês vão ver. Tô falando com o Marcelo, a gente não sabe como é que vai ficar esse vídeo, porque até agora é só preocupação. Tá uma luta, né? O que eu tô fazendo aqui agora, ó? Procedimento de limpeza do sistema de controle do diferencial da embreagem hidráulica. Então ele fica dando... E aí ele fica fazendo ele fica testando e limpando. E tem vários desses, acabei de fazer, eu tô fazendo um a um, assim, todos os procedimentos pra ver se tem algum desses que, sei lá, solta, se tá com sujo ou se tá com qualquer defeito, volta a funcionar. Ó, porque aí ele tem saindo agora, ele tem aqui, olha, limpeza do sistema, procedimento de limpeza do sistema hidráulico da marcha ímpar, da marcha par, do garfo ímpar, do garfo par. E fez todos com... Ele efetuou todos, né? Então, ele não dá nem ok, né? Ele só faz, né? É um procedimento, pelo que eu entendi, tipo assim, é um procedimento de limpeza.
Talvez ele pegue, excursione o solenoide para um lado e para o outro. Sim, provavelmente. Ele divide a pressão, né? Estamos tentando descobrir aqui. Vamos ver. Não queremos deixar assim isso aqui, não podemos abandonar. A situação é a seguinte, ó. Nós sempre para andar com o carro e não engata as marchas par, as ímpar, desculpe. E só vai segunda, quarta. Quando tenta botar a segunda, o negócio não funciona. Quando tenta botar a primeira e terceira, ele não entra, não funciona, não troca. E aí eu tava falando com o pessoal que vende embreagem, que dá suporte, e o cara me disse assim, ó, tomara que eu não tenha montado alguma coisa errada na embreagem. E aí é o seguinte, ó, agora nós vamos tentar primeiro o mais fácil, ó, que é, vamos ver se o chicote do câmbio tá certo, tem um chicote ali que tava, a gente tem um adaptador ali, que talvez tenha um mau contato, sei lá se ficou alguma coisa conectada errada, mas se não, talvez eu tenha que tirar o câmbio aqui, ó, olha o olho aqui, Yuri. Tirar de novo rapidinho agora ou não? Tá louco ou não? Hein? Estamos rindo para não chorar aqui, porque se for mesmo verdade, talvez tenha que tirar o motor e câmbio tudo de novo para ver, vai que os caras botaram uma molinha virada, uma coisinha virada na embreagem. Tiramos um chicote que estava no meio do módulo do módulo do câmbio da IC original. Vamos ver agora se de repente muda alguma coisa, vamos tentar programar de novo. Apaga os códigos, vamos tentar fazer o aprendizado de novo. Vamos ver se vem. Ó, já está medindo a expressão de pneu ali. Demora um tempo para ele pegar os sensores. Aquele momento de ansiedade máxima aqui, olhando para a tela, esperando concluir. Mas esse teste já está demorando mais do que os outros. Estou com a impressão de que ele pode dar certo, viu? Normalmente eu acho que tinha dado o erro mais cedo. Tá indo mais longe esse teste. Tá indo mais longe. Ó. Mesmo erro. Eu tava falando que tava indo mais longe esse teste. Não temos notícias boas. Tudo que a gente fez de tentar reprogramar ou de fazer a embreagem aprender não deu certo. E a gente tava batendo papo de o que fazer realmente, porque mecanicamente não tem muito o que errar ali. Basicamente a embreagem foi... Não, a embreagem troca o pacote inteiro, então não tem muito que dar errado. Ele começou dando uns trancos, botava o driver e já dava uma pegada, como uma embreagem seca mesmo. Mas depende da programação, né? Aí o que eu me lembrei, até um fato, até tava falando com o Eduardo, que é outro brasileiro que trabalha na Dodson, lá na Nova Zelândia, que é quem trabalha, a empresa que fez essas embreagens, ele deu uma dica também de que às vezes tu tem que esperar esfriar a transmissão para fazer o aprendizado, às vezes tu tem que esperar outro dia. E aí eu me lembrei mesmo de um outro dia, quando ano passado eu estava testando umas coisas sobre a embreagem, eu estava tentando subir a pressão de embreagem para tentar aguentar mais. E eu fiz alguma coisa lá que eu liguei um fio e ela percebeu que tinha um defeito. E cara, eu fiquei 5 horas tentando fazer ela aprender de novo, porque quando ela perde a referência dos cursos das embreagens, porque imagina o seguinte, ela tem que controlar a embreagem eletronicamente, tá? São 2 embreagens. Se uma não soltar perfeitamente para soltar a marcha, a outra não pode entrar. Então ele bloqueia tudo. Por isso que acaba que quando os cursos estão descalibrados da embreagem, ela acaba bloqueando o curso e não funciona. Bom, resumo da história. Na outra vez eu fiquei 5 horas aqui tentando, insistindo, que nem a gente está agora aqui, ó. A gente tá fritando. Demorou mais tempo quase hoje aqui mexendo nisso do que fazendo o resto, né? Até trocamos o óleo, provavelmente não precisava, ou não sei, aparentemente. Fizemos várias coisas aqui para tentar, mas talvez o que eu precise é o que eu estava dizendo da outra vez. Eu fiz isso, fiquei um tempão, fui para casa, dormi, não consegui dormir direito, fiquei pensando, puta merda, quebrei o câmbio da Corvette, porque não engatava as marchas, fazia a mesma coisa. Aí no outro dia eu acordei de manhã, assim, não, mas eu vou ter que olhar lá. Acordei às 6 da manhã, peguei o carro, falei para Diane, vou sair mais cedo, eu tenho que olhar o negócio da Corvette lá. Eu não acredito que estraguei o câmbio da Corvette. Aí vim pra cá na empresa, cheguei aqui às 6 da manhã, liguei o carro, calibrou, pum, funcionou. 6h30 tava com o carro funcionando. 6h30 tava com o carro funcionando. Então assim, ó, pode ser que amanhã de manhã eu venha aqui e talvez esse final do vídeo vai ter mais um pedaço. Então, Tomara. Se tiver mais 10 minutos no vídeo aí, vocês fiquem empolgados. Agora, se tiver mais 1 minuto só, a notícia não é muito boa, tá? mas eu queria agradecer esses dois aqui, na verdade, os 3, né? Todo mundo e até o Zé aqui que também veio junto. Pessoal que parceria junto aí, pegou forte no carro aqui e fizeram uma missão de novo das braba, né? Foi até mais complicado porque tinha muito mais fio e mangueiras, coisas assim, mas igual
Foram 4 horas trabalhadas para tirar e depois 6, 7 para montar, né? A gente só tem uma reclamação muito séria a fazer, né? O nosso amigo Ezequias João, mano, que era o responsável pelo churrasco aqui, não veio. Essa vez o Anderson não foi culpa dele. Não foi culpa minha. Essa vez a gente tinha que dar a mão palmatória, não foi culpa dele. Mas, não, vamos sacanear o mano. Não, é culpa do mano sim. O mano tinha outros compromissos, não pôde vir, a gente achou... Ele até ia fazer um esforço, vir hoje aqui, amanhã é Páscoa. Eu disse, cara, mano, faz com calma. Vamos fazer uma outra oportunidade, que a gente tem um outro esquema junto para fazer. O mano vai abraçar uma coisa interessante aí. Mas eu quero agradecer vocês especialmente, cara, vocês são de fé mesmo, de novo. Eu sei que deu um pânico agora e não é exatamente o final da história que a gente queria, né? Normalmente a gente... Isso acontece. Acho que é a primeira vez que a gente não teve sorte. Não, às vezes é pra ser. Então, assim, ó, não conseguimos atingir o objetivo do vídeo do final de semana, que era... O objetivo era meio maluco, era montar, tudo funcionar, botar no dinamômetro de rolo, ter uns 1000 cavalos, ir pra pista e dar tudo certo. Isso aí. Mas não deu certo. Então, Infelizmente. nem sempre a gente consegue atingir tudo que a gente quer. Então, quero deixar realmente um obrigado a vocês aí por toda essa mão. Pode ter certeza que amanhã, 6h30 da manhã, se eu vier aqui o carro funcionar, eu vou avisar vocês. Mas não liga às 6h30. Mas quero agradecer mesmo, porque a gente está gravando esse vídeo, hoje é dia 3 de abril, é um dia antes da Páscoa, né? Então, feliz Páscoa para vocês, para a família. Obrigado. Passar com a família aí. Também. E agradecer a todos vocês que estão assistindo esses vídeos. Tem sido aí uma história muito legal. Vocês viram semana passada o vídeo da Ferrari. E agora o primeiro episódio, que é da saga da Corvette, meio atrasado, né? Porque a gente devia ter filmado quando construiu. Sim. Mas eu espero que esse conteúdo tenha sido bem interessante. Então, espero que vocês gostem e realmente esperamos fazer os próximos episódios. Uma hora que a gente resolver o problema do câmbio aqui, Vai dar certo. vamos botar tudo que dá de... Com certeza é só reprogramação. Eu espero um dia jogar uma biela pra fora desse carro aí, só de potência. Só de Eu até não posso negar que eu também espero. Mas legal. Mas obrigado a todos. Obrigado Até a o todos. próximo. Falou. Um abraço. Até o próximo churrasco. Até o Vamos próximo ver. churrasco.